pessoal, aqui agora para a nossa segunda aula do nosso mini curso de LaTeX e apresentando agora formatação de texto. A gente vai começar falando como alterar o tamanho da letra no LaTeX. Dado que no preâmbulo a gente pode escolher três tipos de tamanho de letra, como 10, 11 e 12, a gente pode usar alguns desses comandos que vão estar na tela agora, no slide, para alterar o tamanho da letra em uma determinada parte do texto. A gente tem esses diversos comandos aqui e cada um vai alterar para um diferente tamanho o texto no determinado ponto. A gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo o tiny, que é bem pequenininho, e o huge, que é bem grandão, como que eles ficariam no texto em escala 1 para 1. É importante notar que o 10, o 11 e o 12, eles vão ser presetados no preâmbulo lá no começo do nosso documento. Então, isso já foi apresentado na primeira aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar. Prosseguindo aqui, agora a gente vai para o estilo de texto. A gente consegue colocar o nosso texto em negrito, utilizando o comando textbf, itálico, utilizando o comando textit, e subscrito, que é sublinhado, utilizando o comando underline e o nosso texto dentro dele. Esses são os mais usados, mas a gente também tem alguns outros exemplos de mudança de estilo de texto. Em relação às cores, a gente pode colocar o pacote Use Package Color lá no começo do texto e consegue mudar para vermelho, por exemplo, se a gente colocar o Text Color Red dentro das chaves, ou ciano, por exemplo, e colocar o Text Color Cyan. Essas são só algumas das cores que você pode utilizar usando esse pacote de color. Existem várias outras, como branco, preto, vermelho, verde, azul, e você pode testar todos aí na sua casa e ver quais que funcionam melhor para o seu texto. Além disso, o LaTeX ele vem com algumas opções de fonte. Alguns exemplos são a fonte normal, que não precisa de nenhum comando, ela já vem pré-setada. A máquina de escrever, que é o TextTT. A serifada, que é o sans serif, e é o Text SF, e a Small Capitals, que é o SC, Text SC. Você pode testar algumas outras também, mas as principais são essas aqui que a gente está passando. Passando agora para parágrafo, espaço e espaçamento. O parágrafo ele é o mais básico, ele é simplesmente deixando uma linha em branco entre dois parágrafos. A gente pode também, se quiser deixar mais organizado, utilizar o comando keyquad ou quad, para um espaçamento um pouco maior. Para quebra de linha, a gente pode ter várias formas de fazer. A gente pode deixar uma linha em branco entre duas linhas do texto. A gente pode usar duas barras no final da linha. A gente pode usar o comando newline no final da linha. E a gente pode usar o comando line break no final da linha. A diferença do line break para o newline é que no line break o parágrafo fica justificado. É importante notar também que quando a gente usa as duas barras, a gente ainda pode colocar um parâmetro de tamanho, onde a gente coloca um espaçamento maior ou menor. Para o espaço horizontal, a gente pode usar uma barra que dá um espaço de caractere. Para espaços um pouco maiores, a gente usa um quad ou um keyquad. E se a gente quiser definir os nossos próprios espaços, um espaço pré-definido, a gente pode usar o comando hspace e colocar o tamanho do espaço em centímetros que a gente quiser usar. Para o espaço vertical é bem parecido. Quando a gente quiser usar um espaçamento maior que um parágrafo, a gente pode usar o vspace e o espaçamento também em centímetros. E para o espaçamento normal do texto, a gente já viu na primeira aula que ela pode ser definida lá no preâmbulo da fonte com o comando line spread e daí o tipo de espaçamento que a gente vai querer. Porém, se a gente quiser mudar o espaçamento localmente, apenas em uma parte do nosso texto, a gente pode usar o sectLang, aí baseline skip, e esse x e esse y aqui vão ser basicamente o espaçamento que a gente quer.
em centímetros. Passando agora aqui, a gente vai para alinhamento e numeração. Para o alinhamento, assim como na maioria dos editores de texto, a gente pode alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. O padrão é o justificado, é como a maior parte dos artigos são escritos. Porém, se a gente quiser alterar, a gente pode dar um Begin Center para centralizar, e daí escrever o seu texto no meio. Begin Flush Left e escrever o texto no meio, ou um Begin Flush Right para a direita e escrever o texto dentro. Para numeração de páginas, a gente pode usar o comando PageStyle e ele vai permitir a gente definir como seria a numeração das páginas. PageStyle Plain, ele imprime normalmente o número de páginas no centro do rodapé. Headings imprime junto ao capítulo, no cabeçalho, lá em cima. E o Empty simplesmente não imprime o número das páginas. Tem outras opções de numeração de página através de inclusão de pacotes, mas isso aí fica a cargo de vocês se vocês quiserem se aprofundar nisso. Os principais são esses aí mesmo. Prosseguindo, aqui a gente tem as notas de rodapé e as colunas. As notas de rodapés podem ser feitas bem facilmente com um footnote, e aí você coloca o texto da nota de rodapé. E isso é bem importante porque em referência, em citação que a gente vai ver lá para frente, nota de rodapé é muito usada. Para dividir o texto em colunas, a gente pode dividir o texto inteiramente ou apenas localmente em duas ou mais colunas. Para a divisão do texto inteiro, a gente vai lá no Document Class e adiciona two columns antes do tamanho e depois da página. Se a gente quiser localmente, a gente basta usar o comando toColumn, colocar o nosso título e desenvolver o seu texto, e no final coloca oneColumn para terminar. A partir do toColumn ocorre uma mudança de página, e aí o texto vai estar em duas colunas, até o final do seu oneColumn. E aí, a partir desse ponto, o texto volta à formatação normal. Se a gente quiser utilizar até mais colunas, a gente utiliza o comando multicalls. E depois do multicalls, a gente abre uma chave e digita o número de colunas que a gente vai querer dividir o nosso texto. Por exemplo, se a gente quiser dividir em 3 ou mais colunas, a gente colocaria o fator 3. E depois dá o end para o texto saber onde parar. Prosseguindo aqui, a gente vai ter os ambientes de numeração. O mais comum são as listas não ordenadas. Para fazer isso, a gente simplesmente inicia um item mais e para cada linha a gente divide um item. Aí você divide ao seu cargo, as linhas não vão ser numeradas e por padrão ela vai ter essa bolinha como divisor de itens. Se a gente quiser começar uma lista ordenada, a gente usa um begin, só que em vez de item mais, a gente vai usar o enumerate. Cada divisão de linha, a gente dá uma divisão um barra item, para separar bem as nossas listas. E no final a gente dá um end, assim como no item mais. E basicamente vai ficar assim a numeração. A gente também pode dividir em subcategorias na nossa lista numerada. E basicamente a gente vai começar o enumerate, igual eu acabei de explicar, mas dentro da nossa divisão de itens, a gente vai começar um novo enumerate. E dessa vez vai ser numerado em letras e não em números, para não confundir. Isso vem por padrão do LaTeX. Prosseguindo aqui, a gente pode mudar os símbolos que a gente utiliza para enumerar. E isso não é muito utilizado, porém a gente vai precisar usar o pacote enumitem. E se a gente quiser alterar para números romanos a nossa lista numerada, depois do enumerate a gente simplesmente coloca um label igual /roman asterisco.
do jeitinho que está na tela para vocês. E o resultado vai ser números romanos. Não são bem números romanos, mas pega o espírito da coisa, porque ele usa o nosso alfabeto, porém transforma para números romanos. Aí fica esse I. Números arábicos é o normal, a única diferença que você vai sentir do padrão para esse aqui é que vai estar entre parênteses a nossa numeração. E para alterar isso, a gente coloca depois do label um barra arábica e asterisco. Ordem alfabética, se você não quiser utilizar a numeração padrão com números, a gente pode começar com ordem alfabética também, só que aí a nossa subcategoria vai mudar. Ela vai passar a usar números. E para isso, se você quiser usar letras, basta usar um label alf, barra alf asterisco, e vai ficar basicamente com A, B e C. E por último, se a gente quiser trocar o padrão das listas não ordenadas, a gente pode também. Basta colocar depois do label alguma forma que a gente tenha no teclado, por exemplo. Aqui eu usei de exemplo o asterisco. É importante notar que para esse comando a gente tem que usar o cifrão antes e depois da palavra. Se a gente usasse o asterisco, em vez daquelas bolinhas que a gente pode ver por padrão nas listas não ordenadas, ficaria o asterisco. A gente pode substituir por outros símbolos também. E agora a gente vai passar para o exercício.